Transferência de unção. No vídeo passado você entendeu a diferença de poder e unção. E agora iremos falar de transferência de unção. O que é a transferência de unção? Me perdoe aí se você estiver escutando barulho, alguns barulhos externos de vozes gritando aí, de barulhos de não sei o que, nem sei o que é. Mas eu espero de coração que você venha conseguir ouvir e entender essa mensagem, essa aula, certo? Se você tiver a Bíblia aí, fique à vontade para abrir 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, 14 e 15, eu vou ler. Então, nessas primeiras aulas, iremos ver bastante na Bíblia, né? Iremos passear nela para entender a origem, porque a palavra do Senhor é a nossa base. Entende? Então, eu espero que vocês tenham papel, caneta, ou então um bloco de nota no celular, não sei, em algum lugar. Você tem que anotar isso, tá? E também você vai estar acompanhando junto com o PDF. O PDF também será para auxiliar também nesse treinamento, tá bom? Então, 2 Reis, capítulo 2, eu vou ler o 9, 14 e o 15. Vai dizer assim: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E tomando a capa de Elias, que dele cairá, e ferirá as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Olha, 15. E vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Interessante, não é? Antes de eu explicar esse texto, eu vou te fazer te lembrar o que é unção. A unção, ela é o próprio Espírito Santo sobre nós, certo? A unção, ela é o próprio Espírito Santo. Mas ao decorrer desse treinamento, a gente vai ver como que funciona o Espírito Santo sobre nós e se podemos ter o controle disso, tá bom? Então, você lê nesse texto aqui, 2 Reis, você vê a expressão, o espírito de Elias, né? O espírito dele, né? Que as pessoas olhavam. No 15 é muito interessante, eu destaquei aqui. Olha, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: O espírito de Elias agora repousa sobre Elias, sobre Eliseu, né? Você conhece a história? Eliseu, ele carregava um alto nível de unção, né? E na verdade é que, no Velho Testamento, quando se fala de unção, fala de espírito, né? O espírito de, né? O espírito de alguém. Por exemplo, a unção de alguém, que estava sobre alguém. Então, Eliseu pediu a porção dobrada. E ele recebeu. E Elias falou: algo difícil você pediu, mas você ficando aqui, você vai me ver sendo carregado e a capa vai cair. E ele pegaria a capa, não é? O que seria isso? Uma transferência de unção. A unção que estava sobre Elias agora passa a Eliseu em porção dobrada. Então, a gente vai entender como que Eliseu recebeu, o porquê ele recebeu, né? Um dos fatores mais importantes do porquê
que Eliseu recebeu essa porção é, em primeiro lugar, fome e sede. Ele tinha tanta fome, tanta sede de ter aquilo que o profeta tinha. Se você for ver 2 Reis mesmo, nesse mesmo capítulo 2, você vê ler todo o capítulo, desde o primeiro até agora, até aqui, 15, você vai ver que Eliseu falava assim, ó, eu não vou sair daqui. Elias dava a instrução, Eliseu falava, certo, eu não vou sair daqui de perto de você. Ou seja, a segunda chave é estar junto, estar perto. Em primeiro lugar, fome e sede. Em segundo lugar, estar perto. Quanto mais você ficar perto do homem de Deus, o profeta que carrega essa unção, maior é a possibilidade da transferência de unção. E a gente vai ver também um outro critério para você receber desta unção é através da imposição de mãos. Mas eu quero falar ainda sobre a unção. Vou dar mais um exemplo de transferência de unção aqui. Em Números capítulo 11, versículo 16 e o 17. Números capítulo 11, versículo 16 e 17 vai dizer: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. E tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, os 70, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leve. Muito interessante, né? Olha, o próprio Deus falou, e tirarei do Espírito de Moisés, que estava sobre Moisés, ou seja, o Espírito que estava sobre Moisés, e darei também aos 70 anciões que o Senhor escolheu. Isso foi uma impartição, uma transferência de unção. Mas como que funciona essa transferência? Será que quando Deus tira de alguém e dá para outro, você vai ficar sem unção? Não, não é isso. Deus apenas ele reparte a unção, né? Não significa que ele tira e dá para um. Na verdade, ele faz uma impartição através de uma transferência. Ou seja, aquelas mesmas pessoas que receberam a unção, elas vão operar da mesma forma que você operou, né? Como o exemplo clássico foi de Elias e Eliseu, não é? O que acontece é que geralmente, né, a pessoa recebe porção dobrada. Quando a unção sai de alguém, vai para outra, dependendo da fome e sede, e dependendo também do propósito, a pessoa recebe porção dobrada. E a unção ela não sai de mim. O que acontece é o seguinte: a palavra de Deus nos diz que quanto mais eu dou, mais eu recebo. E assim é. Quanto mais você transfere a unção, mais você vai receber. Ou seja, mais você vai fazer desse poder que há em ti ficar maior, crescer. Então esse é o segredo de ter o alto nível da unção. É transferir, é usar o dom, certo? Usar. Mas vou dizer para você que nesse tempo aqui, essa unção aqui não era para todos. Você sabe que antes Deus escolhia a dedo, né? Era povo específico que podia receber a unção. Era o povo específico que podia ouvir a voz de Deus. Mas agora o véu foi rasgado e a unção hoje ela funciona da seguinte forma: todos nós podemos ouvir, né? Todos nós temos um livre acesso. Que as pessoas acham que o livre acesso é apenas de ouvir a Deus, de ter, você falar com Deus livremente, né? Sem tal, pelo fato de o véu não estar mais posto, né? É muito mais do que isso, cara. É muito mais do que isso. Você ter o livre acesso é muito mais do que você ouvir a voz de Deus. É muito mais do que você conversar com Deus. É você desfrutar
da glória do Senhor. É você desfrutar, né, do livre acesso de Deus, você extrair aquilo que está no trono de Deus, aquilo que está em Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, lembra? A mulher do fluxo de sangue sentiu, ela sugou o poder de Deus, ela tocou na orla de Jesus e ela ficou logo trêmula. A palavra de Deus vai dizer, né, que ela fica logo trêmula, porque ela recebeu uma impartição ali. Só que ela recebeu uma impartição, o poder de Deus para a cura. A gente vai ver isso aqui no treinamento. Jesus, o que Jesus disse? Quem me tocou? Eu senti sair de mim virtude. Eu senti sair de mim poder. Então, quando você transfere a unção, mesmo que seja sem querer, né, como uma mulher, quando alguém toca em você, você sente essa unção saindo. Você sente. Isso é fisicamente, você sente. Então você hoje, a unção funciona hoje, o livre acesso, você tem um livre acesso de sugar, extrair a unção que está sobre Jesus e vir sobre você, vir em você. E essa unção, uma vez que vem em você, você pode transferir, você tem que usar ela, porque a unção ela vem hoje com um propósito. Você tem esse livre acesso, claro, mas ela fica temporariamente no seu corpo. Você tem que usar ela para um propósito. Então, Jesus transferiu aos discípulos. Vou ler para você João capítulo 20, versículo 21 e 22. E Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos e falou: recebei o Espírito Santo. O que acontece é que Jesus, ele transferiu ali o Espírito Santo para eles. Só que você parou para observar que Jesus transferiu para eles, mas eles não conseguiram operar ainda. Até que eles conseguiram fazer algumas coisas, né? Expulsar demônios, algumas curas. Mas você parou para observar que eles começaram a operar de verdade, de maneira sobrenatural, a partir de Atos 2? Por que isso aconteceu? Jesus transferiu a unção, só que eles não poderiam usar ainda na sua totalidade. Só depois que Jesus foi glorificado, que eles conseguiram, né, através de um templo, Jesus falou: ficar em Jerusalém, eles conseguiram então operar. João capítulo 7, versículo 39 vai dizer o seguinte: mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que neles crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não foram concedidos, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Entende? O que acontece? Receber o Espírito Santo. A partir daquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo dentro de você. Igual eu falei para você, existe uma diferença muito grande do Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Naquele momento, eles receberam o Espírito Santo dentro. Então, a partir de Atos 2, Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles receberam, né, com um vento impetuoso, o Espírito Santo desceu e vieram. Né? Eles estavam debaixo da palavra de Jesus, ficar em Jerusalém. Eles ficaram debaixo da palavra de Jesus. Por isso que eles receberam. Mas a pessoa deve dizer: como que eu vou ser batizado? Será que eu posso ser batizado dormindo? Eu já fui batizado dormindo. Eu nunca recebi posição de mãos. Eu fui batizado sozinho, eu em casa, de repente. Como então que algumas pessoas falam que para ser batizado no Espírito Santo tem que receber imposição de mãos ou tem que estar em um ambiente da igreja profético? Vou dizer uma coisa para você. Como eu acabei de falar para você, os discípulos estavam debaixo da palavra de Jesus, ou seja, debaixo de uma verdade, de uma oração de Jesus. Lembra que Jesus,
Em João 17, Jesus intercedeu com os discípulos para que o Pai enviasse a mesma glória que enviou para Jesus e desse também para os discípulos. O discípulo estava debaixo de uma oração. Então, se a pessoa recebeu um batismo do Espírito Santo, né, tem até louvores, até relatos e boatos de pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo no ônibus, né, na rua, ou em casa, ou dormindo. Por que isso acontece? As pessoas falam, isso é aleatório, Deus batiza quando quer. Não. Eu afirmo para você que Deus ele não batiza quando Ele quer. Deus batiza quando existe uma oração. É claro, a pessoa tem que ter fome e sede, a pessoa, né, tem que ter fome e sede, tem que ter quebrantamento. Em segundo lugar, a pessoa tem que estar debaixo de uma palavra, ou seja, uma oração. Se você recebeu o batismo do Espírito Santo na rua ou dormindo, vou dizer para você, alguém orou por você, não é? Alguém orou por você, você não sabe, alguém está intercedendo por você, seu pastor ora por você, alguém está intercedendo por você, sua mãe está intercedendo por você, alguém. E uma hora Deus vai vir e vai te batizar. É assim que acontece, o batismo na rua, o batismo no Espírito Santo dormindo, certo? Então, isso é um dos critérios para você ser batizado do Espírito Santo, para você receber a unção. Alguém tem que estar orando antes, né? Agora existe uma coisa muito poderosa que a Bíblia, isso é bíblico, a Bíblia nos ensina e mostra a eficácia desse método que eu vou te falar aqui. Você já entendeu como que você vai receber a unção, né? Você tem que conviver junto com o profeta, ou você tem que estar num ambiente profético. Essas duas chaves, você tem maior sucesso. É um processo até que é como se fosse abreviado, né? Aquilo que o Pai prometeu para você, que é o fogo do Espírito Santo, é como se ele abreviasse. Você andando com o profeta, ou você está no ambiente profético, ou você tendo uma imposição de mãos de alguém que carrega a unção. Essas três coisas são chaves. Isso acelera. Agora, como transferir essa unção? Eu vou falar para você a doutrina da imposição de mãos. O exemplo clássico é Paulo para Timóteo. Paulo para Timóteo vai dizer, né, muito clássico: desperta o dom que há em ti pela minha imposição de mãos. Eu já falei para você que a transferência de unção, ela é também a transferência dos dons. Entende? Ou seja, aquilo que você já tem dentro de você, pela imposição de mãos, esses dons são ativados. Lembra que o Espírito Santo mora dentro de você? E com isso, os dons já estão em você, só que tem que ser ativado através da imposição de mãos ou através você estando num ambiente profético, você desejando, e o Espírito Santo vem sobre você. Certo? Eu vou ler Atos capítulo 19, versículo 6. Vai dizer o seguinte: e pondo-lhe Paulo as mãos, né, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram diversas línguas e também profetizaram. Olha aí o batismo no Espírito Santo, né? Olha, e pondo ele as mãos, e pondo-lhe Paulo as mãos, né, veio imediatamente o Espírito Santo sobre eles. Olha só a importância da imposição de mãos. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó, de doutrina da imposição de mãos. Atos capítulo 8, versículo 17 e 18. Tendo-lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha só, Simão. Esse Simão não é Pedro não, né? O apóstolo não. Esse Simão aqui é o que estava
se eu não me engano, ele era tipo um feiticeiro, assim. Ele gostava de poder, né? Ele era fascinado por poder. Então ele estava admirando ali que era pela imposição de mãos de Paulo que as pessoas começavam a receber o Espírito Santo. Ele foi lá e pediu, começou a oferecer dinheiro para ter aquilo. Olha só. O que acontece é o seguinte: no avivamento da Rua Azusa era muito comum o trabalho da imposição de mãos. Então esse avivamento foi se alastrando, porque as pessoas começavam a impartir para eles aquilo que as pessoas tinham. As pessoas falavam, receba o Espírito Santo, e colocavam as mãos, recebeu, e as pessoas recebiam. E assim o avivamento foi espalhando na Rua Azusa, né? Um avivamento muito conhecido. Só que pouca gente sabe que algumas pessoas, ao decorrer dessa história do avivamento, começaram a se filtrar na igreja, né, nesses eventos, e começaram a falar assim, ó: Deus, ele pode me dar o poder sozinho. Eu não preciso de imposição de mãos para receber. Deus pode muito bem me dar o poder do alto. Eu posso receber o Espírito Santo do alto. Ou seja, esse boato começou a surgir, começou a se espalhar nessa época. Eu quero que você leia sobre a Rua Azusa, mas todo o contexto histórico, tá? Você vai ver isso aí. Esse boato foi se espalhando. E o que acontece? O trabalho de imposição de mãos foram diminuindo e automaticamente o avivamento da Rua Azusa foi acabando, certo? Então, olha a importância da imposição de mãos. Eu vou até dizer para você que a imposição de mãos é até mais importante do que você estar em um ambiente profético. Porque eu, por muitas vezes, eu fui nascido e criado na igreja. Eu, por muitas vezes, estava sempre no ambiente da igreja, não é? E nunca fui batizado dessa forma. Sabe qual forma que eu fui batizado? Pela imposição de mãos. Pela imposição de mãos. Entende? Olha a importância. Mas você pode ser batizado no ambiente profético. É só você ter fome e sede. As pessoas podem ser batizadas. Alguém que carrega, por exemplo, um ministro está ali ministrando, que carrega a unção. Esse cara é quente, é fervoroso. Quando esse ministro está ministrando ali, falando, você que está nesse ambiente, meu querido, fome e sede, você vai receber o Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo sobre. Isso eu estou falando para você que adquiriu esse material. Você estará ministrando e automaticamente pode acontecer batismo do Espírito Santo ali, a glória do Senhor vai vir e as pessoas vão começar a falar línguas, e as pessoas vão começar a ser curadas, sabe? Então, quando a unção está sobre você, você ministra, existem algumas coisas, algumas chaves também para você chamar a nuvem do Senhor. Você já viu em alguns vídeos, ou até mesmo presencial, se você já presenciou, aquele ministro que ministra a unção à distância? Já viu? A pessoa está 10 metros de distância, a pessoa faz, receba, e a pessoa é arrebatada. Por que isso acontece? E você vai entender isso aqui. Para que isso seja feito, é necessário que a nuvem do Senhor esteja no ambiente. Por isso que a pessoa faz a onda de poder, né? A ministração sem o toque. A pessoa, vamos supor que o rosto da pessoa está aqui, a pessoa faz só isso aqui, ó, nem encosta, e a pessoa já recebe. Isso é porque a nuvem do Senhor está. E você vai aprender a invocar essa nuvem do Senhor. É possível invocar a nuvem do Senhor. Isso são chaves que o Espírito Santo me ensinou e vou ensinar para você. E uma vez que essa unção está sobre você, você pode liberar palavras debaixo dessa unção. Certo? Você pode liberar palavras. Anote isso aí, isso são chaves. Porque a unção, a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que significa isso? Isso fala de controle. A unção hoje, o Filho de Deus, ele tem, sim, o controle disso aí. Isso não é manipulação, mas é o controle que o Senhor deu para os filhos de Deus ungidos. Você pode controlar. Como?
através da intenção do seu coração. Quando o seu coração intenciona, pode acontecer. Através da intenção do seu coração, você pode liberar palavras de cura, palavras até mesmo de unção. Você pode intencionar no seu coração que a nuvem do Senhor venha. Você intenciona no seu coração que essa unção seja transferida para essa pessoa. E assim será. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Tá bom? Isso foi só para você entender como que funciona a transferência de unção na teoria. E claro que eu irei falar isso na prática. Tá? Mas na próxima aula eu irei falar sobre a nuvem do Senhor. Né? A importância da nuvem do Senhor na Bíblia. E como que ela funciona na teoria. Tá? Depois dessa aula da nuvem do Senhor, eu irei passar a aula, você vai assistir a aula de ilustração, de slides, de como funciona isso na prática, mas através de uma ilustração. E depois dessa aula de ilustração, só terão aulas práticas. Na prática, que você vai colocar as mãos, iremos fazer juntos como liberar esse poder, tá bom? Existe algo chamado também de chave de domínio. Isso é muito importante. Você vai entender o porquê que acontece. Você vai entender, você que vai começar a operar, né? Alguns dias ou algumas vezes você vai operar com sucesso e outras vezes não. Porque isso tem a ver com a chave de domínio, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.